A nossa irmã Gleicilene também oferece que este culto seja em ação de graças por bênçãos recebidas do Senhor, amém? O nosso irmão Luiz também oferece esse culto em ação de graças por bênçãos recebidas, amém? Glórias ao nosso Deus. Vamos inclinar nossas cabeças e vamos receber a palavra do Senhor em nossos corações. Vamos cantar sublime graça. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Ele me achou. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Senhor Deus, Pai eterno, louvado seja o teu nome, Senhor. Graças te damos por mais um dia poder entrar nos teus átrios, Senhor, para te adorar, para te servir, para te louvar, Senhor. Porque não há Deus maravilhoso como só tu és, Senhor. Não existe outro além de ti. Tu és o único Deus verdadeiro e a vida eterna. E nós te engrandecemos, Senhor, porque não temos um bem maior e nem melhor do que tu. Tu és o nosso maior bem da nossa vida. Perdoa todos os pecados que temos cometido, Senhor. E mais uma vez aqui estamos para receber o alimento do céu, o maná da panela dourada, Senhor, o alimento escondido do mundo e dado aos teus filhos nesta hora, Senhor. Obrigado, Pai. Abençoa cada família aqui presente, cada pessoa, que ela saia daqui melhor do que quando entrou, com uma mensagem de fé ao seu coração. Repreenda todo espírito de enfermidade, Senhor. Eu oro por esses pedidos de oração, pelo Eduardo do Nascimento, pela irmã Michele, Senhor, que estão enfermos. Senhor, eu oro que em nome do Senhor Jesus Cristo, todo espírito de enfermidade seja repreendido nesta hora e que haja cura em teu povo, Senhor. Repreende todo o mal, todo demônio de enfermidade, de dor, que seja lançado fora em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Pai, em teu santo nome te pedimos. Amém e amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu amor.
Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu viver. Eu quero mais, você quer? Quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu amor. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu viver. Amém, amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus por estar na casa do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, do verso 1 ao verso 4. Hebreus capítulo 11, verso 1 ao verso 4, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Amém. Senhor, te agradecemos pela leitura de tua palavra. Agora, Senhor, que o teu Santo Espírito venha nos guiar nesta mensagem e falar conosco nesta hora. No nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Podeis sentar, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Fé é a substância. Queremos falar sobre esta fé nesta noite. Nesse dia em que estamos vivendo, é um dia de paz e descanso incerto em todos os lugares. Isso é tão verdadeiro que nós vivemos no dia incerto, que quem estuda a economia e trabalha com administração, sabe que a economia está sempre de olho na bolsa de valores. E a gente percebe que há muito tempo a bolsa de valor não consegue ficar estável. Um dia ela está bem, um dia está mal. Porque ela oscila de acordo com o pensamento das autoridades de cada país. O que cada presidente diz, aquilo afeta a bolsa de valores. Ou aquilo melhora a economia, ou derruba muita coisa e muita gente pode falir de um dia para o outro, né? Então o que é isso? É incerteza, é insegurança. Nós vivemos num mundo cheio de insegurança, né? Não há nenhum lugar seguro, não há um lugar onde as pessoas possam achar que vão dormir hoje
e amanhã vou encontrar a mesma coisa no lugar. Não. Há uma insegurança. Por isso, só tem uma coisa que supera toda essa insegurança: é fé na palavra de Deus. Porque quando você crê em Deus com uma fé genuína, tudo pode se mover, tudo pode se abalar, tudo pode estar inseguro, tudo pode estar incerto. Mas para você tudo está encerrado, porque Deus já prometeu e você sabe que Ele vai fazer. Amém? Então ele diz: as pessoas, quando têm fome, elas comem coisas que vêm de qualquer lugar. Se as crianças e as pessoas estão famintas, elas comem de uma lixeira, mesmo que uma vez comeram de uma boa mesa. Mas se estão famintas, elas comem em qualquer lugar. Então eu penso que verdadeiros ministros do Evangelho devem se levantar e ir, devem estar dando às pessoas as coisas corretas, alimento no devido tempo. Estas são as ideias fundamentais para as Escrituras. Fé. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Este mundo foi feito pela fé. As coisas foram trazidas à existência pela fé. Deus simplesmente viu aquela gota de orvalho pairando ali no ar, ou do que você queira chamar isto. Ele apenas falou e disse: haja luz, e houve luz. Então ele formou a terra e a secou, e assim por diante. Isso tudo foi feito por um ato de fé com Deus. O mundo todo é feito pela fé. Você está aqui essa noite pela fé. Muitos de vocês falaram aos seus patrões que vocês estariam de volta ao trabalho amanhã. Como você sabe que você voltará? Você disse à sua esposa: eu voltarei para casa depois do culto. Como você sabe que você voltará? Você disse para a pessoa talvez vir a um taxista às 11 horas. Como você sabe que você estará aqui? Você pode estar na eternidade antes das horas, às 11 horas desta noite. Mas tudo isso é pela fé. Tudo é pela fé. Agora, muitas pessoas vêm através da fila, elas dizem: eu tenho fé para ser curada. E amigos, quando elas passam, eu sei que elas não têm fé suficiente para curar uma dor de dente. Isso é correto. E algumas delas vêm com câncer e dizem: eu tenho fé para ser curadas. Elas não têm fé. Falando sobre fé, eu gostei agora do que eu toquei aqui. Eu me lembrei de um caso hoje de manhã, conversando com o irmão. Ele chegou comigo: poxa, naquele dia eu vim e disse para o senhor que aquilo é o Espírito Santo. O senhor não acreditou? Eu disse: muitas pessoas estão confundindo o Espírito Santo com emoção. Muitas pessoas são impulsionadas a dizer: o Espírito Santo me revelou, o Espírito Santo me falou. Deixa eu dar um conselho para você. Antes de você mencionar o Espírito Santo, pense 2 vezes antes de mencioná-lo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. E você pode ser apanhado numa condição frustrante, porque você pode ser tomado por uma emoção e pensar que é o Espírito Santo e não é o Espírito Santo. Então você vê hoje muitas coisas, o engano, ele começa por aí. As pessoas sentem uma emoção e dizem: o Espírito Santo me revelou. E mais tarde vai se descobrir que não é o Espírito Santo. Era uma emoção e você deixou acreditar que era o Espírito Santo. É melhor você dizer: eu penso assim, até que o Espírito Santo prove que não era você, era Ele. Amém? Fica mais seguro na sua vida. Então eu disse para aquele irmão, eu disse: não, naquele dia
você me desculpe, aquilo não era o Espírito Santo. O Espírito Santo não faz aquilo. Aquilo não combina com o caráter dele, aquilo era a sua emoção. Então é preciso discernir quando é o Espírito Santo. O Espírito Santo, mas tem pessoas que têm uma facilidade que o Espírito Santo fala com elas que tudo é o Espírito Santo. Olha, a Bíblia diz: não tome o nome do Senhor em vão. Não tome, não diga que é o Espírito Santo até que isso seja provado. Amém? Para você não ser encontrado como um falso profeta. Não, diga: eu penso assim, se for Deus isso vai acontecer, se não for, isso se desfaz. É melhor do que você colocar o Espírito Santo para tentar impressionar as pessoas que você é muito espiritual. Não precisa você dizer nada para mostrar que você é espiritual. As pessoas te olharão e saberão que tu és espiritual. Amém? Tu não precisa dizer uma palavra, tu não precisa criar uma fantasia. A tua vida diz quem você é. E isso resolve tudo. Amém? Agora, há 3 coisas: esperança, caridade e fé. Caridade, vocês sabem que na tradução ela é amor. Então seria esperança, amor e fé. Esperança é um elemento, fé é um outro elemento, o amor é um outro elemento. Eu tenho visto muitas pessoas virem, amáveis pessoas, verdadeiras cristãs, mas não têm fé suficiente para serem curadas. E alguns pecadores passarem a terem a fé para serem curados, vê? É uma coisa estranha. É um outro elemento agregado. Não é com bem você serve a Deus. É um elemento que você mesmo possui. Agora eu quero que você veja isto, porque é para seu benefício. Aqui algumas semanas atrás, foi alguns meses atrás, eu estava em uma casa por algumas noites e havia cerca de 300 pessoas que tinham se ajuntado em casa ao redor nos jardins naquele dia. E cerca das 2 horas da manhã, minha esposa me levou para a cama. E quando eu estava deitado na cama, que coisa! Minhas pernas estavam latejando e doendo. Eu estava deitado ali e ouvi um carro parar em frente. E eu disse: que coisa, alguém está vindo. Ela disse: bem, eu irei até a porta. E quando ela estava indo para a porta, eu fui dormir. E eu pude ouvir alguém dizendo: bem, o bebê tem estado doente por um longo tempo. E o bebezinho estava chorando tanto que nem parecia ser humano mais. Algo como o que vocês estão lendo em meu pequeno livro, A Visão Celestial. Veja, o pequeno companheiro tinha cerca de 8 ou 10 semanas e não parava de chorar. E a mãe disse: nós viajamos o dia e a noite inteira para chegar aqui. Nós observamos quando o irmão Brano estaria em casa e trouxemos o bebê. Que coisa! O pobrezinho não podia dormir. E eu fui ali e orei pelo bebezinho. Me assentei ali na cadeira por um momento, fiquei conversando com a mãe. Eles tinham vindo do noroeste de Ohio. E enquanto estávamos sentados ali, amigos, o pequeno companheiro parou de chorar. Ele tinha estado chorando dia e noite. Isso vale mais do que todo o dinheiro do mundo, não vale? Amém? E ali eu olhei, a mãe começou a chorar, muitas lágrimas sendo derramadas sobre o pequeno cobertor. O papai assentado ali usando um macacão, provavelmente tinha gastado uma boa porção do seu sustento para vir. Veio e colocou o seu braço ao meu redor e disse: eu amo você, irmão Brana. Que coisa! Algum dos melhores corações que já bateram foi sob uma velha camisa azul. Isso é correto.
Não é a maneira que você se veste, é o que está dentro de você. Amém? E ali eu sabia que ele queria dizer isto, não era hipocrisia. Ele quis dizer de seu coração que ele me amava. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Agora, veja o que eu quero dizer. Eu tenho frequentemente desejado saber por que Jesus falou sobre o grão de mostarda. Ele disse que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, falaríamos ao monte e ele se moveria do lugar. Então, eu posso entender esse pensamento. O grão de mostarda é a menor de todas as sementes. Isso é correto. Mas não há nada que possa ser misturado com a semente de mostarda. Tudo é mostarda. Você não pode misturá-la com couve ou outra coisa e fazê-la crescer. É tudo mostarda. Se você tem este tanto de fé, tudo fé, não misturado com outra coisa, peça o que quiseres, isso será concedido-lhe. Porém, isso não pode estar oscilando. Tem que ser mostarda genuína. Se você sabe do que estou falando. E eu disse, quanto mais isso faria? Ora, ela disse, olha aqui, eu quero perguntar-lhe uma coisa. Ela disse, Deus moveu isto e foi o diabo que moveu? Eu disse, nenhum deles moveu isso. Ela disse, como isso se moveu? Eu disse, eu movi isto. Ela disse, você está 5 metros mais longe disto. Eu disse, não, é minha fé que moveu isto. Se você pedir qualquer coisa e não duvidar, isso vai acontecer. Mas no momento que você disser, mas eu não creio assim, então você nunca verá o poder de Deus na sua vida. Porque ninguém se aproxima de Deus sem fé. Veja, mas fé é um agente moral livre. Você é um ser humano. Você pode sentir isso em seu coração e eu não poderia tocá-lo, porque Jesus não pôde fazer muitas obras poderosas. Por que ele não pôde fazer? Por causa da incredulidade. Veja quão pouco as pessoas sabem acerca de fé. É impressionante, amigos, perceber quão pouco as pessoas sabem acerca disto. Eles falam tanto disto e contudo sabem tão pouco sobre isto. Fé é o único sentido positivo e direto. Este é o 6º sentido. Fé é mais do que ver. Fé é mais do que sentir. Você não sente a fé. Você não prova a fé. Você não experimenta a fé. Você não vê a fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Aqui, vê esta Bíblia. Agora eu quero esta Bíblia. Eu estou olhando para ela. Agora eu a quero. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que eu não vejo. Aqui meu bolso, eu penso que é um velho canivete que carrego por anos. Eu não estou vendo ele. Eu não sinto ele. Eu não provo ele. Eu não cheiro ele. Mas eu sei que ele está ali. Como você sabe? Porque eu creio que ele está ali. Se ele não está ali, a fé o colocará ali se não estiver ali. Amém? Isto lhe causa um choque, eu sei, mas isso é a verdade. Se você crê, tudo é possível. Vocês temem tomar a Deus, amigos. Vocês estão com medo. Eu posso ter deixado aquele canivete no cômodo, onde eu troquei de roupa há poucos momentos atrás, mas tão certo como se aquele canivete está na cômodo agora, se eu crer nisso com todo o meu coração, ele estará em meu bolso. Isso lhe causa um choque, mas Deus é capaz de colocá-lo ali se você crê. Amém? Olha, agora eu vou mostrar algo na Bíblia
que tem muito a ver com isso. Isso é um desafio de fé. O incrédulo ouve isso e diz logo precipitadamente: ah, isso é demais. E você sabe, para seguir a Deus, para acompanhar a Deus, você tem que crer no sobrenatural, ou você nunca acompanhará Deus, porque tudo que vem de Deus é sobrenatural. Quando Abraão levou o seu filho lá naquela montanha para sacrificá-lo, aquilo não era um lugar onde se acharia um cordeiro. Não havia cordeiro naquela região. Mas quando o seu filho Isaque disse: papai, está aqui a lenha, está aqui o altar, está aqui o cutelo, mas cadê o cordeiro? Abraão foi chamado para matar seu filho. Essa é a palavra mais direta para dizer. Talvez se eu falar outra palavra você vai dizer: mas será? Não, era isso mesmo. Ele foi chamado para matar seu filho lá na montanha, amarrar ele e pegar o cutelo, cortar seu pescoço e sacrificar como um cordeiro. Mas as coisas de Deus funcionam assim. Você não tem que pedir explicação para Deus. Você só deve crer naquilo que Ele te prometeu. Como Ele vai fazer isso, não é negócio nosso explicar nem entender. Porque Deus não é para se entender, Deus é para se crer. E naquela hora que Ele levou seu filho, qual era o pedido de Deus? Pega o teu filho e sacrifica para mim lá na montanha. Ele pegou a lenha, colocou na costa do seu filho, pegou o cutelo e disse para sua esposa: olha, querida, fica aí, que eu vou lá no monte sacrificar a Deus. Longe de sua esposa saber que o sacrifício seria o seu filho. E se Abraão dissesse para ela, ela nunca deixaria. Ela era uma mãe. Não importa o que Deus pensasse, ela era uma mãe. Ela nunca levaria seu filho para ser degolado lá na montanha. Então ele não disse para sua esposa. Pegou o seu filho e foi subindo. Quando chegou lá em cima, colocou a lenha, preparou o altar, e ele olhou para o seu pai. Ele disse: pai, cadê o cordeiro? Abraão, pela fé. A fé, eu já disse, a fé não se explica. Quando você tem fé, você faz coisas que nem sua mente sabe. É algo sobrenatural. A fé não se explica. Ele disse: meu filho, Deus providenciará para si um cordeiro. Aquilo saiu pela fé. O que ia acontecer, Abraão não sabia. Ele só entendia de obedecer e crer. O que Deus ia fazer, Abraão não sabia. Pegou o seu filho, colocou no altar, amarrou as suas mãos, pegou o cutelo e ia cortar a cabeça do seu filho, quando o anjo disse: não faça isso, Abraão. E agarrou a mão de Abraão aqui em cima e: não, Abraão, não. Deus viu o que tu é capaz de fazer em relação a obedecer-lhe. E ali disse as bênçãos e as promessas para Abraão. Ele arriou o cutelo, desamarrou seu filho, e como ele falou, pela fé aconteceu. No meio dos arbustos tinha um cordeiro amarrado para ser sacrificado. Quem providenciou? Abraão não sabia, Deus providenciou, mas Abraão pela fé disse: Deus providenciará para si um cordeiro. Amém? Então, observe como a fé se move. Lá estava o cordeiro onde não era lugar de cordeiro andar. Mas Deus faz o impossível acontecer. Quando Deus estava falando com o profeta sobre este assunto, e o profeta gostava de caçar esquilos, e comia os esquilos. Um dia eu queria conversar com o irmão Brana e fazer uma pergunta sobre isso, porque eu já vi esquilo. Eu andei aqui para o lado
de Bragança, quando eu era solteiro, eu viajava em caminhão e andei muitas fazendas ali pro lado de Bragança, muito acima, ali pro lado de Viseu. Eu estive em fazenda que os esquilos subiam na varanda da casa e eu ficava... E eles são muito bonitinhos, né? Já viu, né? Eles são muito bonitinhos, uma coisa bem fofinha. Mas eu queria fazer uma pergunta para o irmão Brano. Irmão Brano, o que tinha de bom no esquilo, hein? Que o irmão Brana matava 5, 6 esquilos e pendurava eles aqui. Cheguei a calça cheia de sangue. E o irmão Brana só tirava no olho deles e matava para não estragar o corpo, porque não tinha quase nada mesmo, né? Não ia sobrar nada. Então ele matava os esquilos. Então eu ia perguntar para ele assim: irmão Brana, o que tinha de bom no esquilo? Isso eu tinha que matar muito esquilo. E o irmão Brana disse que gostava de comer esquilo. E aí ele estava no lugar. Você sabe, cada região tem a sua peculiaridade. Você já imaginou um elefante que andando aqui pela nossa mata? Você não vai imaginar. Você vai imaginar uma onça. É próprio, nós já vimos onça aí pela mata, já andei em lugares onde tem onça, mas elefante é lá para a África. E de repente um elefante para cá não tinha sentido. E o irmão Brana estava exatamente numa região que não era a região de esquilo. Mas Deus quis dar ao profeta uma pitada daquilo que ele está dando para nós, daquilo que nós estamos para alcançar. Amém? Porque à medida, meus irmãos, isso é a lógica da vida. Você anda com uma companhia e você pega o jeito dela. Tu anda com fulano, tu fala igual ele, não viu, Pedro? Tu é dele sim, tu fala como ele. Se arruma uma amizade, você pega todo o espírito daquela amizade que você arruma. Não importa se ela é boa ou se é mal. Você vai pegar, você gosta de andar com aquela pessoa, você fica igual ela, seu gesto, sua maneira de falar. Um já fala com um olho, com outra, e todos esses espíritos acompanham. E isso é da natureza. Então, me diz com quem tu andas e eu digo quem tu és. Se tu anda com Deus, com a palavra de Deus, você acaba se tornando ela. Amém? E isso é o que Deus quer de mim, quer de você. Ele quer que a sua companhia seja a sua palavra. Dia e noite, como disse o salmista, que medita na lei do Senhor de dia e de noite, você acaba se tornando a palavra. Então Deus mostrou ao irmão Brana o que a fé é capaz de fazer. Ele disse: Bilho, o que tu gostaria de caçar aqui? Ele disse: Senhor, eu gostaria de caçar esquilo, mas aqui não é lugar de esquilo. Essa região não é de esquilo. Ele disse: Billy, fala a palavra e o esquilo aparece. Irmão Brana olhou para uma árvore e disse: esquilo. De repente o esquilo estava lá, o irmão Brana pegou a arma e pá, matou o esquilo. Passou-se alguns momentos de novo, ele disse: fala a palavra de novo. Ele falou a palavra, lá estava outro esquilo, ele atirou. E pela terceira vez, lá estava o esquilo, ele atirou e matou os 3 esquilos. O que era isso? O assim diz o Senhor. Agora, isso não é conversa para incrédulo. Incrédulo não come essas coisas, ele morre, vai fazer mal para ele. Mas o eleito, o pulmão dele se enche, suas asas se abrem, se dilata, e aí dá vontade de voar mais alto, porque o alimento de águia é a palavra de Deus revelada. Aleluia! Então a fé vai te impulsionando, ela vai fazendo coisas inacreditáveis acontecerem. É isso que a fé faz. Ela faz o que não existe acontecer. Ela abre caminho onde não há caminho, ela abre o mar, ela faz o pão se multiplicar. Amém? Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não morreu, ele está vivo e bem vivo e vive em nossas vidas.
Então, do momento que você vai se associando com esta palavra, talvez você venha de domingo a domingo, você leia na sua casa, a tua família te olha, não te entende, olha, eu não sei o que é que esse pessoal, eles têm um negócio de palavra, eles têm um profeta, eles têm uma mensagem, eu não sei o que é isso. Talvez nem você saiba, porque você tem se envolvido tanto a palavra, você nem se deu conta que você está se tornando ela. E chega uma hora que você se torna tanto ela, que você não vive mais sem ela. Ela é parte da sua vida. Nem o mundo te oferecendo, você olha. Irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando Deus se revela de verdade no coração de uma pessoa, o mundo está morto. O mundo morre bem ali, não tem mais. Aí o diabo vem, dança na tua frente, pinta um quadro para você, você olha, até faz o jogo do diabo, né? Satanás, mas é só isso mesmo, não tem nada para ti não, eu já sou de Jesus, amém? Aleluia. E ele vai embora decepcionado, porque a Bíblia diz, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Se tem uma coisa que o diabo aborrece, é um crente resistente, sabe? Porque o diabo ele não descansa fácil, ele não desiste fácil. Se ele investe de um lado não consegue, ele vai investir do outro. Ele ruge dia e noite ao nosso redor, esperando uma oportunidade para apanhá-lo. Mas o mensageiro desta era diz que uma vez que você entra em Cristo, você faz parte do corpo de Cristo, e Cristo não tem derrota, ele venceu todas as batalhas, e você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então fé é mais do que ver, fé é mais do que sentir. Você não sente a fé, você não prova a fé, você não experimenta a fé, você não vê a fé. Ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que se não vê. Aí está. Isso lhe causa um choque, mas isso é verdade. Se você crê, tudo é possível. Vocês temem tomar a Deus, amigo. Vocês estão com medo. Eu posso ter deixado aquele canivete na cômoda onde eu troquei de roupa, mas tão certo como se aquele canivete está na cômoda agora, se eu crer nisso com todo o meu coração, ele estará em meu bolso. Isso lhe causa um choque, mas Deus é capaz de colocá-lo ali, se você crer. Amém? Se você crer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, estamos vivendo num tempo áureo, no tempo em que a fé é mais do que necessário na vida de um cristão, porque é um tempo que você não pode confiar nas pessoas, você não pode confiar no governo, você não pode acreditar em ninguém. Então é hora de fazer a fé funcionar, e fazê-la funcionar na palavra de Deus. Amém? Deus não está em coisas materiais, Deus está em homens. O Espírito Santo não cai em organizações, cai em homens. E muitas pessoas hoje dizem, elas não pertencem à minha fé. Se você está na fé de Cristo, tudo é o mesmo. Veja, sua organização não significa nada para Ele. E as pessoas levam a si mesmas a um lugar onde tudo é um grande mundo organizado. Esta é a razão pela qual é melhor eu ter isto em auditório. Se fosse numa igreja unicista, a trinitariana não viria. Se fosse numa igreja trinitariana, a unicista não viria. Se fosse numa igreja metodista, a batista não viria. Se fosse numa batista, a metodista não viria. Uma pessoa disse, deveríamos ser batizados agora, a fim de virmos e recebermos oração? Misericórdia.
Isso é tão pagão quanto alguma vez já fomos. Isso é correto. Por um Espírito somos todos batizados em um corpo. Isso é correto. Independente de quem é você ou onde você está. Então não faz qualquer diferença em que organização você esteja. Você não tem que pertencer a nenhuma delas. Você tem que ter fé em Deus. Isso é correto. Agora, francamente, você não tem que deixar de pertencer a alguma igreja, mas se você for curado e pecar novamente, isso voltará pior do que foi no primeiro estágio. Vá a algum lugar, então, e sirva a Deus. Deus não cura para a glória do diabo, Ele o cura para a sua glória. Como as pessoas falham, Moisés creu. Imaginam como ele creu. Ele apenas detestava vir e falar às pessoas, porque ele pensava que isto seria autoexaltação. Ele pensava que as pessoas diriam: agora olhem para aquele homem. Nós temos tido muitos daqueles no mundo hoje. Nós temos tido muitas pessoas vindo e dizendo: Deus fez isto e ele fez aquilo. Mas Deus não testificou disto. Mas se Deus testifica, Ele respeitará seu dom. Sim, Senhor, Deus honrou o dom de Abel. Ele honrou o dom de Moisés. E Moisés pensou que as pessoas entenderiam, mas elas não entenderam. E certamente parece, hoje, que uma pessoa teria que descer para mais perto do que você está agora, para saber do que estou falando. Mas isto vai pela cabeça da maioria. E amigos, eu amo vocês e quero vê-los curados. Quando eles clamaram por um libertador, Deus enviou um libertador. E eles falharam em ver isto. Moisés foi o dom de Deus para Israel. Você crê nisso? Lá embaixo, Elias, o profeta, ele foi o dom de Deus. Muitos deles levantaram falsos profetas. Bem nos dias de Elias se levantaram falsos profetas, mas Deus testificou da profecia de Elias. Se isso é de Deus, Deus testificará disto. E ali estava Elias, e ele foi o dom de Deus para Israel. Você crê nisso? Ele foi até mesmo o pastor de Acabe. Ele foi o pastor de Jezabel. Ela não queria admitir que ele era seu pastor, mas ele era o homem que lhe disse onde ela estava vivendo. Ele era seu pastor. Ela o odiava, contudo ele era o dom provido por Deus para ela ali, para fazê-la saber acerca de seus pecados, e ela falhou em vê-lo. Você sabe do que eu estou falando. Olha Pedro, quando ele estava passando, ele era um mortal. Ele nasceu de carne pecaminosa como eu e você, mas as pessoas necessitavam de um curador. Então elas enviaram. Deus enviou Pedro para fazer esta obra específica. João foi amor. Pedro não tinha o amor em seu coração que João tinha. João foi o agente do amor de Deus, vê? Quando ele pegou Pedro, Tiago e João, cada um representava algo: esperança, fé e amor. Aquelas pessoas com os dons. A esperança estava em Tiago. Ele foi aquele que estabeleceu a igreja em ordem. A fé estava em Pedro. E a caridade, que é o amor, estava em João. Esperança, fé e amor. Estas eram as representações de Deus na terra. E as pessoas se colocavam à sombra de Pedro e eram curadas. Oh, amigos, que coisa! Não pense que estou gritando com vocês. Vocês podem pensar que estou entusiasmado, mas não estou. Eu estou tentando levar meu ponto perto o suficiente de vocês, para que assim vejam do que estou falando. Agora, as pessoas pentecostais têm estado orando pelos últimos 30 ou 40 anos, pedindo um dom de cura. Nós estamos vivendo nos dias quando temos a melhor ciência médica que alguma vez já tivemos.
Nós temos os melhores hospitais que alguma vez já tivemos. Nós temos os melhores médicos que alguma vez já tivemos. Nós temos os melhores medicamentos que já foram feitos. E nós temos mais enfermos do que alguma vez já tivemos. Há milhares e milhares de santos preciosos de Deus sofrendo esta noite. E eles estão chorando e clamando. E têm chorado por anos a Deus para restaurar o dom de cura divina à igreja. E quando Deus moveu a órbita, há 37 anos atrás, Ele preordenou isto e enviou isto. Muitas centenas de pessoas estão passando sem reconhecer isto, amigo. Veja, quando o Pentecoste caiu a primeira vez e o batismo do Espírito Santo começou a cair, a primeira vez também as pessoas disseram: isso é fanatismo. Mas Deus testificou disto, de que Ele era assim. É por isso que estou com vocês esta noite, porque eu sei que isto é a mão de Deus. Muitos daqueles caíram em ismo, como isto, mas há um artigo genuíno pentecostal. Deus tem testificado disso, isso é verdade. E a mesma coisa Ele tem feito esta noite, de uma outra maneira. Eu estava indo a uma drogaria quando eu entrei. Eu notei alguns companheiros olhando para mim, como que estranhamente. Eu entrei na farmácia e saí com uma rolha. Eu nunca esqueci dele. Eu estava usando meu uniforme. E aquele homem colocou a sua mão em meu ombro e olhou para mim. Ele disse: Senhor, eu vejo que você é um oficial. Disse: eu pensei em fazer-lhe uma pergunta. Você pode pensar que eu sou louco. E eu disse: qual é o problema, Senhor? Ele disse: eu moro em Paducah, em Kentucky. Eu tenho estado doente por cerca de 2 anos. Ele disse: na semana passada eu tive um sonho peculiar. Eu sonhei que eu deveria vir a Jeffersonville, Indiana, procurar alguém chamado Branham para que orasse por mim. Você sabe se algum Branham mora por aqui ou não? Que coisa! Você não sabe como eu me senti. Eu pensei: oh, Deus está testificando. Eu disse: sim, Senhor. Eu disse: eu sei que os Branhams moram por aqui. Ele disse: você conhece alguém que ora pelos enfermos? Eu olhei para ele e disse: sou eu mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Ele apenas olhou para mim assim, e lágrimas começaram a rolar em sua face. Ele pegou em minha mão, eu peguei em sua mão, tirei meu chapéu e coloquei-o no chão e a arma sobre ele. Ajoelhei-me ao lado da rua e comecei a orar por ele bem ali na rua. Amém. Às vezes, Deus nos dá a oportunidade de sermos corajosos e nós se acovardamos. Tem horas que Deus quer que você faça a coisa publicamente, mas você tem vergonha. Você vai num restaurante, como ninguém ora mais pelo que vai comer, comem como porco, não tem coragem de olhar para cima e dizer obrigado, Senhor. E muitas vezes crentes ficam com vergonha, porque é só Ele que vai orar, pois essa é a melhor hora que você tem para apresentar a Deus aqueles que estão cegos. Aquela é a hora de você agradecer a Deus, ainda que incomode as pessoas.
É uma oportunidade do céu que Deus te dá, mas às vezes com vergonha, para não constranger as pessoas, você constrange a Deus. Ah, mas eu oro. Eu me lembro que eu estava ali no Formosa, fui fazer supermercado com a minha esposa. Eu disse: querida, vamos lanchar. E eu nem dei conta quem estava do meu lado. Ali nós baixamos a cabeça e oramos. Quando levantamos, tinha uma jovem senhora com seu filho e disse assim: meu filho, nós somos muito ingratos a Deus. A gente come sem orar a Deus. A nossa oração incomodou ela e ela reconheceu. Que a gente possa parar para agradecer a Deus mais e mais. Ela disse em voz alta para mim ouvir, e eu ouvi. Não tenha vergonha de ser um cristão, não tenha vergonha de orar, não tenha vergonha, se é preciso, lá na esquina, dobrar o seu joelho e orar por alguém. Não importa se o mundo está olhando, você está dizendo: Deus ainda existe e é real e verdadeiro. Aleluia! A fé faz assim. A fé rompe barreira. A fé não se incomoda com o que A pensa, com o que B pensa. A fé não está preocupada com o pensamento dos outros. A fé já definiu: é você e Deus. Então, ele pegou em minhas mãos, eu peguei em sua mão, tirei meu chapéu e coloquei-o no chão e a arma sobre ele. Ajoelhei-me ao lado da rua e comecei a orar por ele bem ali na rua. Quando eu levantei, havia mães de pé segurando bebezinhos e homens com seus chapéus na mão assim, e esperando também oração. Tem sido feito muitas coisas em Jeffersonville e eles sabiam o que estava acontecendo. E quando nos levantamos, ali todos eles estavam de pé, com as cabeças inclinadas, ouvindo a oração. Eu me levantei e o irmão, ele colocou seus braços ao meu redor e começou a dar tapinhas em minhas costas. Eu não vi mais desde então. Deus o curou. Aleluia. E de repente, uma senhora entrou correndo. O edifício era tão comprido quanto este auditório, o piso principal aqui. E a senhora entrou correndo lá atrás. Ela tinha um bebezinho nos braços e ela sentou-se e ela estava realmente impaciente. E a fila de oração era como de 4 filas lado a lado e estava vindo assim. E ela levantou, ela disse: apenas 1 minuto. E todos pararam. Ela disse: eu não quero parar esta fila de oração, mas eu quero dizer a vocês. Ela estava muito nervosa e trêmula, como que entusiasmada. Ela disse: eu moro no lado oeste de Washington. Washington é uma cidade de bom tamanho, várias milhas para se atravessar. E estávamos no lado leste. Ela disse: nesta manhã, a minha vizinha, a mãe deste bebê, disse: o pai dele era um pregador metodista. Ele morreu há 20 anos. E disse: antes que ele morresse, ele costumava ir por aí pregando e dizendo que algum dia Deus daria de volta o dom à igreja para os gentios, antes do fim da dispensação gentia, como ele fez para os judeus. E disse: a filhinha dele, é seu bebê, ela está doente. E nesta manhã, depois de limpar a casa, ela tinha passado o esfregão e estava deitada aos pés da cama e estava descansando. E disse: de repente ela teve um sonho. Ela viu uma grande nuvem negra levantando-se e disse:
saindo daquela nuvem, começou o movimento. Ali veio seu pai que morrera, e ele disse: levante e pegue a criança e vá ao tabernáculo do Evangelho de Washington. O dom de cura divina está lá. Aleluia. Ela apenas pensou que isto era um sonho. Ela jamais ouvira acerca do tabernáculo do Evangelho de Washington. Então ela apenas ficou ali um pouco e dormiu novamente. Ela sonhou isso pela segunda vez. A grande nuvem negra veio. Seu pai que morrera saiu caminhando daquela nuvem. Ela disse: bem, isso é estranho, eu sonhei com o papai pela segunda vez. Ele disse: pegue o bebê. Ela levantou-se, bebeu água, moveu-se pela casa um pouquinho, voltou e deitou. Estava deitada novamente. Quando ela voltou, ela sonhou com isto pela terceira vez. Foi assim, irmã Regina, na sua vida? Foram 3 vezes o sonho? Você se lembra? Muito parecido, viu? Muito parecido. Irmã Regina era dura na queda. Irmã Regina era dura na queda. Não queria vir para a mensagem porque ela já tinha a revelação. Durona. Mas um dia Deus, por sua infinita misericórdia, visitou a irmã Regina durante a madrugada. E por 3 vezes ela sonhava o mesmo sonho. E ela veio correndo, pediu o batismo em nome de Jesus. Amém? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus ainda fala em sonhos. Eu vi o meu acidente que eu sofri esses dias passados, há mais de um mês. Pela madrugada eu me espantei, vi minha esposa do meu lado e abracei e ela, apertei. Ela disse: o que foi? Eu disse: eu quero só te abraçar. Eu não quis dizer para ela o que nós íamos passar, mas eu vi na madrugada o estrondo, aquela explosão, vi o carro voando e dando em cima de uma mureta e se destruindo todo. Mas eu olhava para ela e abracei ela na madrugada. Eu digo: Senhor, se eu tenho que passar por isso, que eu passe, mas poupa a minha esposa e os que forem comigo. E Deus nos poupou. Amém? Então, ele disse: pegue o bebê. Levantou-se e bebeu algo, moveu-se pela casa um pouquinho, voltou e deitou. Estava deitada novamente. Quando ela voltou, ela sonhou com isso pela terceira vez. Eles ligaram para o escritório de registro para ver se havia o que ela tinha visto no sonho. Eu não creio em todos os sonhos, mas ele disse, lá em Oséia: jovens terão visões e velhos terão sonhos. Amém? Então ela ligou para o escritório de registro e ele disse: sim, há um tabernáculo do Evangelho de Washington no lado leste, da rua 67. E ele disse: leste, rua 67. E a senhora mãe tão fraca que mal podia andar. A criança teve paralisia infantil, as perninhas eram aleijadas e ela não podia trazer o bebê, mas ela tinha a vizinha. E a vizinha manteve-se trocando de ônibus e carro até chegar, desembarcando do carro a cerca de 2 quarteirões da igreja. E havia um oficial de pé ali, e ela disse: você sabe onde é o tabernáculo do Evangelho de Washington? Disse: sim, senhora, bem ali onde está aquela multidão de pessoas ali na rua. Eles estão tendo um culto de cura lá. Bem, a pobrezinha estava tão fraca que quando ela chegou ali, imagine como ela se sentiu. Entrou ali e viu isto, e ela me disse, eu disse: traga-me o bebê. Oh, que coisa! Você sabe o que aconteceu, não sabe? Sabe sim, certamente. E eu pensei, além das pessoas
Os anjos do céu sabem disto. Deus testificará disto. Suas obras serão declaradas, independente do que as pessoas pensem acerca disto. Isto é verdade, amigo. Tenham fé em Deus. Tenham fé em Deus. Deus ainda fala conosco. Deus ainda cura. Deus ainda transforma. Deus liberta o mais vil coração. Amém? Você o ama? Mais que a abelha ama a flor? E como é forte o meu amor. Amém? Ah, sim, tenha fé em Deus. Quando os problemas surgirem, quando as tempestades vierem, tenha fé em Deus. Nunca desfaleça a sua fé. Não importa o tamanho da explosão, não importa o tamanho do prejuízo, Deus é a nossa herança. Amém? Eu te amo mais que a abelha ama a flor. Eu te amo e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence esse amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocastes o meu fardo pela cruz. E é assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo mais que um preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que o nauta ama a pátria que deixou, mais que o pobre exilado ama o chão que o desterrou. Eu te amo mais que um cego possa desejar a luz. E é assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo mais que a abelha ama a flor. Eu te amo e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence este amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocastes o meu fardo pela cruz. E é assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo mais que um preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que o nauta ama a pátria que deixou, mais que o pobre exilado ama o chão que o desterrou. Eu te amo mais que um cego possa desejar
lampejar a luz, e é assim que eu te amo, Jesus. Amém, 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 amém. O Brana diz: se você ama, você tem fé. Não se tem fé sem amor, porque a fé que nós falamos é aquela fé genuína, aquela fé que Deus revela ao nosso coração. E você só terá fé quando você amar a Deus de todo o seu coração. Fiquemos de pé. Ó Senhor, seria muito bom passar a noite aqui cantando, te adorando, te exaltando, porque só Tu és Deus, Senhor. E nós queremos te dizer que nós te amamos e que não cansamos de te adorar, Senhor. Por isso estamos aqui para te adorar e dizer, Senhor, que Tu és o nosso guia. Amém? Oh, glória a Deus. Abençoe este momento para nós. Olha, eu quero cantar mais um hino. Vocês querem cantar? Então guia-me pelas dunas do deserto. Guia-me pelas dunas do deserto, guia-me, sinto Teu amor tão perto, guia-me pelas curvas desta vida, guia-me até a terra prometida, guia-me, dá-me forças, eu te preciso tanto assim. Usa-me como quiseres, porque Tu és parte de mim, ó Senhor. Teu cajado me consola, onde eu for, o meu cálice transborda, faz-me ver o manancial de calma, faz correr águas vivas de minha alma, guia-me, dá-me forças, eu te preciso tanto assim. Usa-me como quiseres, porque Tu és parte de mim, ó Senhor. Teu cajado me consola, onde eu for, o meu cálice transborda, faz-me ver o manancial de calma, faz correr água
águas vivas de minha alma, guia-me, dá-me forças, eu te preciso, tanto assim. Usa-me, usa-me como quiseres, porque tu és parte de mim, parte de mim. Aleluia, glória a Deus. Ah, me deu vontade de cantar a noite toda, não deu aí? Né? Que bom, né? Estar na casa do Senhor é uma alegria, é um prazer. Tenha fé em Deus, não desista. Se você estava triste, eu acredito que você não tem mais razão de estar. Se você estava abatido, você não tem mais razão de estar abatido. Se você estava enfraquecido, eu acredito que Ele te fortaleceu esta noite. Amém? Tenha fé em Deus. Obrigado, Senhor, por nos trazer aqui. Leva-nos na Tua paz, leva-nos em segurança. Obrigado pela palavra que nos deste aqui essa noite. Vai conosco, Senhor, nos livrando do mal, do homem maligno lá fora. Guarda cada uma de Tuas ovelhas, Senhor. Recebe o nosso culto, a nossa gratidão. No nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe.